Como transformo meu TCC, minha dissertação, minha tese, num artigo científico? Então, muitos de vocês podem estar com essas dúvidas na mente, porque tá com o TCC pronto, já defendeu, tá com a dissertação lá bonita, a tese, e às vezes faz um tempão que você já fez esses trabalhos e estão ali estocados. E o seu orientador deve estar te pedindo, vamos publicar esses artigos. Ou você mesmo sente o desejo de publicar esses artigos por causa, né, da pressão que nós temos de publicações, mas às vezes é porque realmente você achou o trabalho muito bacana e quer publicar. Então, e às vezes se sente então perdido, porque não sabe por onde começar. Então, esse vídeo é para você que está buscando esse direcionamento. Nós vamos passo a passo como você transforma o seu trabalho de conclusão de curso em artigo científico. E eu digo artigos científicos porque podem sair mais de um artigo do seu trabalho de conclusão. Vou dar exemplos. No meu TCC, eu tirei um artigo. Da minha dissertação de mestrado, tirei 2 artigos. Da minha tese de doutorado, eu tirei 5 artigos. Então, você pode ir desmembrando o seu trabalho, dependendo da complexidade dele, como eu comecei, né? O TCC, normalmente ele é um pouco mais simples, né? Quando a gente compara em relação a uma tese de doutorado. Então, da tese, talvez você consiga extrair mais artigos. No TCC, menos. Mas é possível que você consiga, então, dependendo da complexidade, extensão do seu trabalho, publicar vários artigos ou publicar um grande artigo bem completo com vários subtópicos, várias análises diferentes. Então vamos começar? Primeiro é a pergunta central: por que publicar? Por que eu tenho que publicar? Primeiro, por causa que é sempre o mais ideal, é o que nós buscamos como cientistas apaixonados por ciência. É a contribuição e o avanço do conhecimento. Então, como você fez um trabalho muito trabalho. Hoje eu estava lendo minha tese, estava falando com meu esposo. Foram 5 capítulos em inglês na USP, e eu estava olhando aquela tese, eu falei, gente, deu tanto trabalho. Cada capítulo ficou linda. Cada capítulo eu lembrava de tudo que eu passei para escrever e para fazer as análises. Então eu falei assim, né, porque eu estava olhando um último capítulo da tese que eu ainda não tinha publicado. Está pronto o artigo, mas a gente não publicou ainda. E eu estava mandando para o meu orientador. E olha, faz tempo, hein, que eu defendi. Então, você sofreu, você fez muita coisa. E imagina todo esse conhecimento que você gerou ficar lá no banco de teses, dissertações, de TCCs. É muito importante que esse conhecimento que você gerou, todo o trabalho que você teve, seja expandido para o mundo, não só ali para quem tem acesso ao banco de dados da sua universidade, mas também a todo mundo por meio das revistas científicas. Então, é importante você compartilhar as descobertas, porque assim é dessa forma que a ciência avança. Outra questão é a validação e o reconhecimento. Então, para aumentar a sua reputação acadêmica. Dentro disso, a gente tem até, vou já pular para o próximo, que é o acesso ao financiamento, que essa é a forma com que nós somos medidos, vamos dizer assim. É um indicador de produtividade. Então, quanto mais artigos um cientista, um pesquisador tem, significa que ele está sendo produtivo para a ciência, ele está gerando conhecimento para a ciência. Logo, ele vai ser recompensado de uma forma diferente do que aquele cientista que não tem tantas publicações assim. Então, essa é a moeda de troca dentro da ciência, o que vai ajudar que você tenha acesso a financiamentos, bolsas de estudos, vagas de intercâmbio. Então, é a nossa moeda de troca. Você gera artigos e você tem mais oportunidades. Também a criação de redes e colaborações são oportunidades de pesquisa. Você pode fazer o seu artigo em colaboração com outras pessoas, outros pesquisadores. Então, tudo isso vai ajudar bastante no seu desenvolvimento como pesquisador e também
aumentando assim o seu networking. E por fim, o desenvolvimento da carreira. O seu avanço da carreira acadêmica, ele depende da publicação de artigos. Se você quer seguir a carreira acadêmica, então você não tem escolha, você precisa publicar para ser visto, para ser reconhecido, para contribuir com a ciência e fazer parte de tudo o que a ciência tem gerado e todos os avanços que ela tem progredido. Então, é importante produzir artigos. Eu sei que às vezes as tensões, as pressões para publicar não são fáceis. Quem aí é professor ou está buscando uma pós-graduação tem visto que a pressão não é tranquila, infelizmente. Mas tente olhar mesmo pelo lado de que a publicação é o que move a ciência. E se você ama a ciência, você também precisa amar publicações para que a ciência avance. Ok, e quais são então as diferenças de um artigo científico TCC, para minha tese, para minha dissertação? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Primeiro, gente, é a questão da extensão. Se você pegar uma tese de doutorado, você vai ver que são páginas e páginas e páginas, muitas páginas, infinitas páginas. E quando, agora nem se imprime mais teses, mas antes, né, a maioria das teses eram impressas e formavam livros. A minha nem chegou a ser impressa também, só ficou nos PDFs, um PDF gigantesco. A minha dissertação foi impressa e ela também era grossinha e se torna um livro praticamente. E aí, quando você vê o TCC normalmente ele não vai ser tão longo assim, mas em comparação ao artigo científico, é ainda longo. Então, a gente tem essa questão da extensão, é muito maior desses trabalhos de conclusão de curso do que os artigos científicos. E por quê? Porque o objetivo é realmente mostrar o seu conhecimento, falar ali tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo que você gerou de conhecimento de uma forma muito detalhada. Então, é normal que a extensão desses trabalhos de conclusão de curso sejam muito maiores do que no artigo científico, que o objetivo é ser direto ao ponto e mostrar resultado. Já na tese, dissertação e TCC, não. O objetivo é mostrar todo o conhecimento, tudo que você fez. E é muito legal quando você encontra, né? Durante o doutorado, eu estava fazendo algumas análises e eu precisava de mais detalhamento. E tava lá o artigo, vários artigos de um autor específico, só que era tudo muito resumido. E eu achei a tese de doutorado dele. Pronto. Aí eu achei todo o detalhamento que eu precisava, porque a tese dele estava super bem escrita e muito longa, mas me ajudou muito. Então, as teses são muito boas para essa questão de você estar procurando algo mais detalhado, mais aprofundado, mais esmiuçado, vai numa tese. Mas os artigos científicos, até pelo espaço da revista, a revista está publicando vários artigos e eles não têm tempo para ficar, né, deixando artigo muito longo, nem as pessoas querem ler um monte de artigos muito longos. Logo, os artigos são bem curtinhos, porque o objetivo deles é ser objetivo, é ser direto. Então, o foco do conteúdo é diferente, a estrutura e a metodologia também vai ser mais detalhada, como eu falei. A estrutura, por exemplo, de teses vai conter ali revisão bibliográfica, e às vezes pode contar a fundamentação teórica e muitas sessões, muitas sessões. Já no artigo, não. O artigo a gente vai ter, se não for um artigo de revisão, não vai ter revisão bibliográfica, vai ser só o resumo, introdução, material, métodos, resultado, discussão. Pronto, direto. Tem número de palavras, tem número de letra, de páginas que você precisa obedecer. E também, da mesma forma, a discussão vai ser muito mais longa nos trabalhos de conclusão, já no artigo ela precisa ser mais enxuta. Referências, toda a formatação, é tudo diferente. Vamos lá, agora um passo a passo de você, tá, já entendi, é diferente. Agora, como é que eu faço para fazer minha tese, minha dissertação, meu TCC se tornar um ou vários artigos? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é uma análise e seleção de temas. Então, você tem lá um monte de resultados.
Quando você faz uma tese ou uma dissertação com capítulos, às vezes já fica mais fácil para você, porque você vai ver que cada capítulo teve um objetivo, e aí você consegue separar, às vezes, pelo capítulo. No meu caso, eu fiz isso. Eu separei a minha tese, ela teve 5 capítulos, eu separei em 5 artigos. E na USP, o legal é que eles já deixaram que eu fizesse em formato de artigo mesmo. Então, eu tive 5 artigos escritos já na formatação da revista, prontos para serem enviados para publicação. Então, se você também tem esse formato, ótimo, você já está pronto. Mas se não, você precisa começar a ver isso. Será que cada capítulo pode gerar um artigo? Como eu sei disso? Então, você vai primeiro dividindo em seções lógicas, ver, essa análise eu posso fazer junto. Mas como pode ser mais objetivo, olhe para os seus objetivos. É a segmentação dos seus objetivos. A gente sabe quando a gente tem lá o objetivo geral, os objetivos específicos? Você pode começar por ali. Às vezes, nos seus objetivos específicos, dá para você separar alguns artigos, um, dois artigos, juntar alguns objetivos específicos para que eles se tornem algo um só. Tá, mas como é que eu vou saber qual que eu posso soltar ele e fazer um artigo só dele? Aí você precisa fazer uma análise, uma verificação de originalidade, que é olhar na literatura existente, porque às vezes, principalmente se você fez uma tese faz muito tempo, uma dissertação, seu TCC faz muito tempo, é importante que você retorne à literatura e veja, alguém já publicou algo semelhante? Se sim, não vai dar mais para publicar. Mas se publicaram algo semelhante, mas usando metodologia diferente, abordagem diferente, aí você pode sim publicar. Uma outra coisa que você precisa fazer é uma verificação de relevância. Qual a importância desse objetivo e desse resultado que você tirou para a ciência, para a sua área de pesquisa? Se você ainda não é um pesquisador muito experiente, você pode perguntar para o seu orientador. Você acha que esse objetivo, esses resultados que eu encontrei, são relevantes para a minha área de pesquisa? Então, você pode procurar falar com alguém que é mais experiente que você e ver a viabilidade da questão da relevância. Outra questão é a da própria viabilidade. E quando eu digo viabilidade, estou dizendo sobre o tamanho e a qualidade amostral. Muitas vezes você pode publicar, não é? Você pode passar na sua tese, na sua dissertação, na sua defesa do TCC, ok, né? Mas quando você vai olhar aquele tamanho amostral, aquele número da população que você amostrou e comparar com os artigos publicados, às vezes pode ter uma discordância aí. E isso você precisa olhar também na literatura. Nos artigos publicados que são semelhantes ao meu, usando mais ou menos o modelo de estudo que eu usei, os animais que eu usei, a, a população que eu usei, o grupo de entrevistados que eu usei. Quantas pessoas eles normalmente usaram? Quantos animais eles usaram? Quantos insetos eles usaram? Então você precisa ver se o seu tamanho amostral é suficiente e é comparável ao que você encontra na literatura. Então, cheque essa questão do tamanho e da qualidade amostral, porque sempre é algo que a gente vai falar lá embaixo do que leva os artigos à rejeição. E isso é uma das coisas mais irritantes que eu encontro, porque eu tenho alguns artigos que eu trabalho com metagenômica e é uma técnica cara, então a gente aqui, principalmente no Brasil, quando não tem muitos recursos, a gente não pode fazer muitas repetições. A gente passa numa tese, passa numa dissertação, tranquilo, mas aí vai para revistas internacionais, são muitas repetições, porque a gente está competindo com americanos que recebem em dólar, que tem muito mais incentivo à pesquisa e fazem muitas repetições. E aí a gente, né, com menos repetições, sofre para publicar. Então, tome esse cuidado, dá uma olhada na literatura, então faça essa análise. Um outro ponto muito importante, que é o segundo ponto que eu quero discutir aqui com você, são as questões de autoria.
precisa definir quem são os autores do seu artigo. Às vezes, você pode ter tido pessoas diferentes te auxiliando em diferentes capítulos. Então, alguém que te ajudou, por exemplo, no capítulo 2, não vai entrar no artigo do capítulo 3, se ele não tinha nada a ver com isso. Então, você precisa determinar isso. Tá, mas o técnico do laboratório, ele entra no meu artigo? O fulano que me ajudou a coletar as minhas amostras, ele entra no meu artigo? Então, tem essas dúvidas que a gente começa a ficar, porque lá na tese a gente colocou lá os agradecimentos, a gente disse que a pessoa ajudou, mas será que agora ela entra como um autor? E as questões de autoria, elas são muito importantes serem discutidas antes de você começar a publicar. Antes, agora que você está pensando em publicar o seu artigo, vai e conversa com, principalmente com o seu orientador. Converse com ele, com as pessoas envolvidas depois. Quem é considerado autor? Quem nós vamos considerar? De forma geral, quem é considerado autor em um artigo científico? Aqueles que contribuíram de forma substancial e intelectualmente. Se alguém contribuiu de uma forma assim que mudou o modo de você pensar, mudou a estrutura do seu trabalho, porque foi alguém que contribuiu intelectualmente, não simplesmente coletou coisas para você, não simplesmente foi um trabalho pago, algo que você pagou para a pessoa fazer. Por exemplo, como eu estava falando, um serviço de sequenciamento. Eu não vou colocar as pessoas que sequenciaram as minhas amostras, porque foi um trabalho pago. Eu paguei, eles já tiveram a recompensa deles, que foi o pagamento. Agora, tem outros casos, por exemplo, na minha dissertação mesmo, uma das. Eu sempre fazia sequenciamentos no mesmo laboratório, uma facility da FAPESP lá em São Paulo, que a gente sempre fazia lá. Todos os meus artigos foram feitos com um sequenciamento ali. Só que um deles eu precisei da contribuição intelectual de uma técnica lá, que eu não sabia fazer as análises. E é ela que foi me ajudando a fazer. E a gente pagou os reagentes, mas toda a análise foi feita em conjunto. Então ela contribuiu substancialmente, intelectualmente no meu trabalho. Aí, dessa forma, essa técnica entrou no meu. Na verdade, nem foi a técnica, foi o professor responsável. Dentro lá da política do laboratório deles, ele entrou como responsável, então ele entrou como autor do meu trabalho. Agora, nos outros artigos que nós só pagamos e eles só sequenciaram, ele não entrou. Então, isso você precisa acertar com o seu orientador, porque eu posso estar falando isso, mas infelizmente existem casos que a gente chama dos trenzinhos da alegria, que tem laboratórios em que você é meio que obrigado a colocar o nome de todo mundo do laboratório, mesmo que eles não tenham feito nada. Não acredito que isso seja ético, isso não era algo bem visto de onde eu vim também, porque se a pessoa não fez, ela não deve entrar como autor. Mas, infelizmente, às vezes nós estamos inseridos em meios assim, e aí você tem que meio que tocar na banda toca. Enfim, de modo geral, então é isso. Quem é autor, quem contribui de forma substancialmente e intelectualmente no seu trabalho. E aí, você precisa, então, outra coisa, da aprovação final, então, desses autores que você já definiu com o seu orientador, e a ordem deles também é bem importante. Então, o primeiro autor é aquele que contribuiu mais no trabalho, no caso, espero que seja você. E no final é o seu orientador, aquele que patrocinou a pesquisa, que supervisionou a pesquisa, ele fica no final. E aí, no meio, fica as outras pessoas. E é isso, gente. Vamos para o terceiro agora. A escolha da revista e a identificação do público-alvo. Você já fez o seu trabalho, escolheu os autores, tá pronto. Eles deram um ok para publicar. Qual revista que nós vamos publicar? Era importante que você visse a revista antes? Sim. Mas, tudo bem, você viu agora e como é que eu escolho a revista? Primeiro você tem que definir o tipo de artigo, né? Se você já definiu, é pesquisa de resultados originais, é revisão, é estudo de caso.
defina o artigo, o tipo de artigo, e aí pode ser mesmo que, por exemplo, às vezes de uma da sua tese, você tenha uma revisão bibliográfica muito extensa, mas não só uma revisão. Você fez uma contribuição ali, você adicionou o que estava faltando na literatura, você disse ali, deu direcionamentos futuros, você deu seu input durante a sua revisão bibliográfica, você pode fazer dele também um artigo de revisão com as suas devidas. Eu quero muito fazer esse vídeo aqui no canal também, de como fazer um artigo de revisão bibliográfica. Me perguntam bastante isso, porque apesar de ser algo muito comum, é um trabalho, é um artigo relativamente difícil de ser feito e difícil de ser publicado também. Então, tem que ter um cuidado maior. Continuando, identifique também o seu público-alvo, a área de conhecimento e o perfil dos leitores. E aí, no vídeo passado, eu falei sobre essa questão do escopo da revista. Dá uma olhada lá nesse vídeo, foi muito bom. No que eu estava explicando sobre isso. Porque às vezes você vai mudar de revista de uma área para outra, e aí seu enfoque tem que ser diferente. Então, se a sua introdução, por exemplo, eu trabalhava nessa época do meu doutorado com simbiontes de insetos, né? Bactérias associadas a insetos. Quando eu fui enviar para a revista de microbiologia, o meu enfoque na introdução, na justificativa, era todo voltado para as bactérias, a importância das bactérias. E os insetos entraram como modelo, que eu estava testando a importância das bactérias. Agora, quando eu fui enviar esse artigo para uma revista de insetos praga, aí já foi diferente. Nesse caso, o meu enfoque foi todo no meu inseto, que era uma praga de lavoura, de contextualização todo dele. Aí depois eu falei que era importante estudar as bactérias, porque elas tinham efeito no inseto. Então você precisa ter isso muito claro para qual revista você vai mandar, para qual público-alvo que você está mandando e adequar a sua introdução a esse público, a sua justificativa a esse público. Então, verifique isso. Outro ponto é a questão da escolha da revista, da relevância dela, do impacto e da acessibilidade. E aí nisso a gente já vem mesmo para as questões dos indicadores de qualidade das revistas. Quais são eles? Você deve conhecer muito bem a Qualis, Qualis da Classe. Todos os professores, as universidades. Nossa, qual é o Qualis? O Qualis, o Qualis. Gente, o Qualis é importante? É, mas só aqui no Brasil. Então, o Qualis da CAPES, ele vai fazer essa classificação dos artigos, é importante aqui no Brasil. Mas fora dele, que é o seu objetivo, que você é um cientista que quer que o seu trabalho seja visto no mundo. Então é importante que você não olhe só o Qualis, mas que você olhe o fator de impacto e você pode encontrar também o SJR, que está bem aqui. Então, o SJR, se você digitar aí no Google, ele vai aparecer para você que toda uma análise dessa revista. Se a sua revista que você está querendo publicar nem aparece no SJR, desconfie que talvez ela não seja uma boa revista. E ali vai medir por quartis, né, as revistas dentro de uma determinada área de estudo, Q1, Q2, Q3, Q4. Então é importante que a sua revista esteja no Q1, né, que é o mais top dentro da sua área de pesquisa. Também o fator de impacto, ele é relativo, então em algumas áreas o fator de impacto vai ser altíssimo, tipo 40, Science, Nature, que são revistas interdisciplinares. Já no caso nas revistas de inseto, por exemplo, que é um público muito mais reduzido, que é ler, aí o fator de impacto top é 4, 5 e tá tudo bem. Então você tem que ver qual o fator de impacto para a sua área de pesquisa. Ok. E aí a gente vem para a questão da revisão e adequação do conteúdo. Legal, Natália, você falou e tal dessas coisas todas. Como é que eu vou, né, mudar esse meu artigo? Como ele, né? Você falou um monte de coisa, mas e a prática disso?
Você abre um novo arquivo no seu Word ou no seu editor de texto. Você vai copiar a parte do seu trabalho, o seu capítulo, que você já percebeu que vai dar algo original, relevante para a sua área de pesquisa, e aí você vai trazer de lá o quê? O objetivo e o objetivo, a metodologia que você usou para alcançar esse objetivo e o resultado. Então, você trouxe isso para um novo arquivo. Aí depois disso você vai trazer uma discussão que foi referente a esse resultado e vai trazer uma justificativa lá do seu texto que embase aquilo que você colocou como objetivo, aquilo que você colocou como resultado principal. Lembre-se que no artigo de pesquisa o mais importante é são os seus resultados. Então eles são o astro, eles são o foco sua pesquisa. Então, dê muito valor aos resultados, descreva eles bem, e as outras sessões você pode dar uma boa enxutada, né? A introdução ela pode ser um funil, começar em geral e ir para o específico, mas tudo isso bem enxuto, máximo uma página, quatro parágrafos já tá bom. Vai direto para o objetivo. Em artigo não tem objetivo específico, o objetivo geral é só um objetivo. Então, coloca lá o seu objetivo, se for mais de um, o objetivo é esse e esse, pronto. Traz lá a metodologia que você utilizou para alcançar o objetivo e os resultados. Dê destaque neles e discuta eles depois. Um outro ponto é que você também tem que usar nesse momento o guia da revista. Cada revista ela vai ter o seu modelo para como fazer. Então siga exatamente o que a revista está pedindo nesse momento de adequação. Algumas vão colocar resultado de discussão junto, outras vão deixar separado. Dá uma olhada lá. Ajuste a metodologia, veja se está tudo muito bem descrito e citado, referenciado. Fortaleça os resultados, como eu disse, use bastante gráficos, tabelas, bastante uma palavra forte, porque às vezes você tem um limite de figuras ali no artigo. Então, o que você pode fazer? Painéis. Então, às vezes, você pode juntar várias figuras em uma figura só. Aí você faz no PowerPoint ou no seu editor de imagens, coloca todas as suas figuras num painel só. E aí, se você tem muitas, você pode fazer 2, 3 painéis que vão contar como se fossem 2, 3 figuras. E aí você consegue passar e reescrever a introdução e atualize as referências. Como eu disse, a introdução vai depender muito da área de pesquisa, do público-alvo e do escopo da revista. Atualize as referências, e principalmente se você defendeu faz um tempo, as suas referências estão antigas. Então você precisa ter referências do ano que você está publicando. Então, olha lá, adicione novas referências para que o seu artigo seja atual e não seja devolvido por causa disso. E aí você chegou para a parte de submeter o seu artigo, faça o seu checklist usando as normas da revista, ela tem tudo lá, é muito chato. É chato seguir essas normas. Mas dá uma olhada lá, normalmente não vai ser tão diferente uma revista para outra, mas faz o checklist com base no guia da revista e escreva sua cover letter. A cover letter é normalmente a carta, como a gente fala, em português seria como uma carta de apresentação sua e do seu trabalho, principalmente dos seus resultados. Então você vai explicar nessa carta quem é você, bem sucinto, porque eu foco no resultado. Eu quero, né, prezado editor, estamos, eu aqui da universidade tal, fiz esse trabalho que vai auxiliar muito, ampliar o conhecimento da área tal. Então, tudo isso você vai explicar ali na cover letter. Quem vai te ajudar bastante a fazer isso é o ChatGPT. Você pode utilizar ele, falar para o chat, olha, eu vou mandar para essa revista, esse é o nome do editor, esses são os meus objetivos e esses são meus principais resultados. Escreva para mim uma carta de apresentação, uma cover letter.
E aí ele vai te ajudar a fazer isso. Nossa, melhorou muitas, 100% as minhas cartas, que antes era chato. Principalmente quando você tem que mandar para várias revistas diferentes. O chat ajudou muito. E aí, claro, gente, leia de novo, veja se o chat escreveu certinho, pelo amor de Deus. Confira, porque em última instância você é o responsável. E depois vão vir as análises dos seus revisores. E aí, lidar com isso não é muito fácil, principalmente com uma recusa de artigo. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essas principais causas de recusas de artigos e quais são elas. Bom, primeiro são as questões das normas editoriais, de não seguir as diretrizes. Olha, gente, é bem difícil isso acontecer. Você tem que estar muito fora isso acontecer. Mas é possível. Então, siga certinho as normas para não ter esse problema. Assim, não estou falando, ai, não seguir, sei lá. Eu digo assim, é sair muito fora mesmo do estilo. Que aí é um caso de rejeição. Excesso ou falta de palavras, isso com certeza. Se você passou ali demais no número de palavras, eles vão cortar seu artigo, porque eles nem cabem na revista. Então, toma cuidado com isso. Metodologia deficiente ou mal escrita também vai voltar ao seu artigo, por isso a importância de você comparar, agora que você está fazendo análise do seu trabalho de conclusão, compara com a literatura, veja o que já foi publicado, veja se é comparável, se está adequado. Resultados inconsistentes ou não suportados pelos dados, toma cuidado, o modo como você interpreta seus resultados, precisa tudo estar muito bem embasado, sem especulações. Especulações até podem conter em teses, dissertações e TCCs, mas no artigo científico não tem espaço para isso. Tudo precisa estar muito bem embasado nos dados que você coletou. Análise superficial da literatura existente também é um grande erro. Por isso, dá uma olhada, porque o seu artigo é corrigido por pares. Então, os pares são pessoas da sua área, né, seus pares. Logo, eles sabem quais são os autores principais que deveriam estar ali e não estão. Então, tome esse cuidado para que o seu trabalho esteja bem alicerçado na literatura. Também a questão de falta de clareza e concisão, erros gramaticais, ortografia, falta de coesão, fluidez no texto. Gente, assim, eu sou uma revisora, né, e reviso artigos internacionais, artigos em inglês. E é claro que, né, quando vem artigos de pessoas que não são nativas, vamos ter muito mais erros em inglês do que dos nativos. Mas a gente que não é nativa precisa se munir de todas as armas que nós temos. Hoje, graças a Deus, temos as inteligências artificiais para corrigir o nosso inglês, isso é muito bom e é gratuito. Né? Se você tem uma professora de inglês, um colaborador que possa checar para você antes de enviar, faça isso não só para o inglês, mas também para o português. Porque quando chega um artigo, gente, que está muito ruim escrito, se o autor não teve o cuidado com a escrita daquele artigo, imagina com os dados e o modo como eles foram coletados. Então, isso soa muito mal. Logo, por isso você precisa ter esse esmero na sua escrita. Também a questão de impacto e relevância. Problema de pesquisa não relevante ou não interessante não vai fazer parte da revista, eles não vão ter interesse. Por isso, fazer essa análise antes de enviar. Falta de contribuição significativa para o conhecimento da área. E outras causas, como conflito de interesse não declarado, número elevado de submissões na revista. Então, às vezes, nem é porque seu artigo era ruim, é porque eles já tinham muitos artigos e não puderam colocar o seu naquele momento. Então, você pode tentar novamente ou em outra revista. Falta de espaço na revista para publicação, que também é esse caso. No caso do número elevado, é uma competição muito alta. E aí, gente, vem a importância da perseverança. Eu tive muitos artigos rejeitados, ainda tenho. Não é fácil, não depende às vezes só de você. Às vezes você está analisando dados de outras pessoas e os dados não foram tão legais, e aí você tem que lutar para fazer aquilo publicar. Então, gente, não é fácil. E não é fácil lidar com a rejeição, não é fácil lidar com
com análises muito negativas do seu trabalho. Mas persevere, ele vai ser publicado sim. Eu estava até olhando esses dias um artigo que eu rejeitei numa revista, não fui a única, tá? Não foi ser que eu fui ruim, os outros revisores também rejeitaram. E aí eu estava olhando que ele foi publicado em outra revista. Então, assim, pode ser publicado. Eu tenho um primeiro artigo meu do doutorado, foi rejeitado 7 vezes, até a gente conseguir publicar. Então, acontece. Não desista, que você vai conseguir publicar. Então, faz parte do processo. E os feedbacks, eles são muito irritantes. Mas leia, não faça nada, vai dormir. No outro dia, abra de novo, leia com mais calma e comece as alterações. Eu digo isso porque isso mexe com o nosso emocional. Não somos máquinas de escrita, a gente se sente mal mesmo. Então, dá um tempo. E é isso, reformule, resubmeta, aprenda com as críticas e aprimore as suas futuras submissões. Continue publicando e divulgando, gente. É importante que você divulgue isso, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, no LinkedIn, no ResearchGate, que é uma plataforma de pesquisadores para aumentar o impacto. Você pode usar as IAs nos artigos? Pode, até o COPE. O COPE é um comitê de ética de revistas internacionais. Assim, tem mais de 100 revistas que estão debaixo desse comitê de ética, e ele fala sobre o uso de IA, de forma geral, dizendo que é importante que haja transparência quando foi usado. Ele não pode ser usado como um autor, porque no final ele diz que sempre a responsabilidade do que foi escrito pela IA é sua. Então, se responsabilize e use de forma consciente. E aí, por fim, eu tenho algumas dicas aqui de aplicativos para você utilizar nesse processo para gerenciamento de referências. O Mendeley e o Zotero ajudam muito. Verificadores de plágio, Turnitin, o Workund também vão ajudar você nesse processo. Editores de texto, a gente tem Word, LaTeX para quem é super chique. A gente acha muito chique quem usa LaTeX. Repositórios de artigos, né? Os bancos de dados, a gente tem o Web of Science, Scopus, Cielo, Google Scholar. E também para IA, de revisão de literatura, nós temos o SciSpace, o Research Rabbit, Connected Papers, são IAs baseadas em literatura científica que eu super recomendo o uso delas. Então, se você tem mais alguma dúvida, quer conversar comigo, mandar uma mensagem, você pode comentar aqui embaixo no vídeo. Você também pode me encontrar no Instagram, no @doutoranatália. Ali eu também vou responder suas perguntas, e ali também eu tenho as publicações. E você fique à vontade para participar desse movimento, participar desse processo de como a gente faz para ser melhores cientistas, como a gente faz para ter uma vida mais leve na academia. É isso que eu luto, essa é a minha causa. Então, participe, comente e curta esse vídeo. Se você quer mais detalhamento de como é que eu faço para transformar o meu TCC, minha dissertação, minha tese no artigo científico, isso que eu fiz aqui hoje com vocês nesse vídeo é um resumo de um curso inteiro que eu tenho sobre isso, que é o TAC, que é Transformando Trabalhos Científicos em Artigos. Então, se você tem interesse de aprender mais, de saber como é que faz, não, mas eu fiquei com dúvida nessa área, como eu vou desmembrar o meu artigo, o meu TCC? Você pode ter muito mais detalhamento ali nas aulas, no curso, também nos materiais suplementares ali de apoio. Você pode falar comigo diretamente lá na plataforma das aulas. É um curso que eu fiz com muito carinho e que você tem acesso clicando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá bom? Te vejo no próximo. Tchau, tchau!